Só deve ter preocupação os aliados do vírus. Quem não foi aliado do vírus não deve ter nenhuma preocupação. Pessoal, eu acabei de assistir as análises do Camarote, da Natuza, e eles deram muito destaque para esse trecho que vocês acabaram de assistir. Mas esse trecho não é o principal da fala do Renan Calheiros e do Randolfo Rodrigues agora. O Randolfo e o Renan montaram uma estratégia que acabou com o Bolsonaro. O Bolsonaro, a estratégia dele era inflar a CPI. Então a CPI nasceu como uma investigação contra o governo federal e ele conseguiu enxertar um pedido de investigação contra os governadores e contra os prefeitos, ou seja, 27 governadores e 5 mil prefeitos. Qual o objetivo? Você infla a CPI, uma CPI que investiga essa quantidade de coisas não investiga nada, você não tem foco. E aqui eu vou explicar a manobra que foi feita pelo Randolfo e pelo Renan Calheiros para, de certa forma, dar um drible no Bolsonaro. Antes, eu vou colocar o que o Renan disse na sessão hoje. Nós estamos diante de uma evidente obstrução. Essa comissão parlamentar de inquérito era para ter sido instalada em fevereiro. Nós não temos como continuar dessa forma, atrasando. A sociedade quer essa CPI. Todas as pesquisas de opinião pública realizadas demonstram isso. Num telefonema ao senador Cajuru, o presidente da República disse, alto e bom som e em português claro, que precisava dispersar o foco da CPI. Precisava investigar estados e municípios, porque senão um relator qualquer iria apresentar um relatório contra ele. E agora eu vou explicar qual foi o duplo twist carpado, qual foi a manobra. É bem sutil que o Renan e o Randolfo usaram. É o seguinte, eles vão dar a interpretação de que investigar os repasses da União é só investigar os repasses mesmo. Ou seja, não é investigar o que estados e municípios fizeram com o dinheiro. Não é investigar se o filho do Renan lá em Alagoas, ele é governador de Alagoas, não é investigar se o filho do Renan comprou respirador acima do preço ou montou um hospital de campanha acima do preço. Não, a CPI vai dar uma leitura literal ao despacho de instalação que foi feito pelo Rodrigo Pacheco e vai analisar só os repasses. E aí o que significa analisar o repasse? Eles vão analisar se o repasse foi proporcional a todos os estados e municípios, respeitando a população de cada um. Eles vão analisar se os repasses foram feitos dentro do prazo, mas eles não vão investigar o que foi feito com os repasses. E isso é o principal. Isso é determinante porque a CPI vai focar no governo federal. Eu vou colocar agora o trecho em que o Renan e o Randolfo Rodrigues falam isso que eu acabei de explicar para vocês de uma maneira mais detalhada. E aí vocês opinem por conta própria se vocês tiraram a mesma conclusão que eu acabei de expor para vocês. No relatório fala assim, em relação aos estados, né, e municípios, só fala assim, critérios de repasse de recursos federais aos estados e municípios. Então, na verdade, não é o uso por estados e municípios, e sim a forma como o governo federal repassou para eles, é isso? Que inclusive é o que está no fato, é o que está no despacho do presidente do Senado. Nós procuramos, aliás, o relator procurou construir, e nós contribuímos, procurou construir um relatório leal ao despacho do presidente do Senado. O senador Rodrigo Pacheco despachou nos termos do nosso requerimento de comissão parlamentar de inquérito e os fatos conexos sobre repasse de recursos federais que estavam no requerimento do senador Eduardo Girão. Então, esse aspecto nada mais é do que a lealdade ao despacho do presidente. Nós não podemos ir nem a menos que isso, nem um dedo a mais que isso. E o relator teve a inteligência de colocar nesses termos, porque tem que checar os repasses e tem que checar também os critérios de repasses, né? Lembremos que nós aprovamos no ano passado aqui um plano de ajuda a estados e a municípios, né, sobre no auge da pandemia, foi aprovado aqui pelo Congresso, né? Tem um relatório do Tribunal de Contas que traz informações também sobre municípios e estados que receberam a menos esses repasses. Então, por isso que teve a inteligência do relator de preceituar neste aspecto os critérios também que foram utilizados para o repasse dos recursos.